Oi, Boa Rubens. noite. Tudo bom, Marcela? Tudo jóia e você? Bom, tá me escutando bem? Perfeitamente, muito Ótimo. bem, muito bom. Primeiro quero te agradecer o convite de você ter aceitado vir fazer aqui a live com a gente para trazer um conhecimento seu sobre assessoria, né? Como é que tem sido para você essa experiência? Que eu estava começando a live falando, né, que você era uma pessoa que nunca tinha olhado para assessoria, né? E Pois que é, você começou a olhar e começou a se deslumbrar com os resultados que podem ter, né? sim. Não, acho que foi muito legal, né? Porque até então, né, eu falei, vamos topar esse projeto, né? Por que não, né? Vamos tentar, né? Até então, né, não tinha tanto interesse em assessoria, né? Tanto que nós acho que nos primeiros meses, né, tava até acompanhando os outros assessores, né, não tava dando muito certo, né? Aí falei, Uhum. vamos devagar, né? Vamos treinar, né? Me explica, né? Qual que é a sua dificuldade, frustração, né? Aí fui indo, quando percebi, né, está tendo esses resultados, né? Então foi muito legal, né? Como você disse, é bem satisfatório, né? Essa trajetória que eu tive, assim. Exatamente. E aí, conta um pouquinho para a galera que pode não te conhecer, que está aqui assistindo a live, né? Uhum. Quem é o Rubens? Onde o Rubens trabalhava? Porque o Rubens, para quem não conhece, ele sempre conciliou a carreira dele com os leilões de imóveis, né? Ano passado que ele fez a transição de carreira dele, né? Foi isso, Rubens? E Isso aí mesmo, completou mais ou menos um ano agora, um ano e 15 dias mais ou menos. Essa é uma comemoração, foi é muito uma legal. comemoração, é uma baita comemoração, porque eu lembro que quando você falou que você ia tomar essa decisão, né, todos os seus preparativos, enfim, eu acho que a assessoria veio também para te ajudar a consolidar o que você já tinha decidido lá atrás, né? Conta um pouquinho para o pessoal, para eles entenderem quem é o Rubens, o que o Rubens já conquistou, como é que você fez para se programar para fazer a transição de carreira para trabalhar com leilões e o que a assessoria tem te ajudado nisso. Uhum, perfeito. Então me chamo Rubens, Rubens Koji. Entrei na turma 7 do DSA, então faz acho que há 4 anos, já tem um bom tempo. Eu não sabia nada, zero, zero, não sabia nada realmente de leilão de imóveis, né? E tanto que eu era investidor, né, de ações desse cara. Então eu investia ações no Brasil, fora, né? Então realmente era um investidor, né, de ações, né? E eu era 100%, até então eu tinha até um patrimônio razoável, tendo sucesso com o investimento, né? Para você ter ideia, né? E até a pessoa que me convidou falou: tem certeza que eu vou me dar bem com imóveis, né? Porque imóveis, ó, Márcia, se liga, é a última coisa que eu quero ter, porque não é líquido, para ser como nossa mentalidade é diferente, assim, né? Aí o que aconteceu? Eu falei, não, aí você conhece o meu perfil, eu falei, vamos tentar, né? Vai que dá certo, né? Vamos lá, né? Então fui persistindo, né? Aí eu passei todas aquelas dificuldades que todo mundo passa, né? Então, no meu caso jurídico, né? Então, eu trabalhava, né, com TI, então nesse caso passei com desenvolvimento de sistemas, consultoria, né? E eu trabalho principalmente no mercado financeiro, né? Então, passei por algumas corretoras de valores, né? Por exemplo, a XP, nesse caso, né? E bancos também, Bradesco, né? Então, ficava sempre na parte financeira, né? Então, eu criava, né, basicamente, a minha vida na consultoria, trabalhando com CLT mesmo, né, 8 horas, né? Aí eu comecei a me programar, né? Falar, beleza, tá puxado pra caramba, não vou negar, tá difícil, tá. Imagina, né? O PR me falando, e aí, turma, o que é usucapião? Eu falei, nem sei o que é isso, né? Averbação, né? Eu falei, petição, o que é isso, né? Não, vamos continuar, né? Aí Parece passei. grego, né? Os termos que você está começando, que eu acho que é uma dificuldade que todo mundo tem, o juridiquês, né? Parece grego para quem está começando. É isso que você falou aqui, os campeões, sei lá o que é isso, o que é uma petição, o que é uma matrícula, né? O que é uma penhora? É tudo muito assim, eu já ouvi falar, mas o que é de fato, quais são os riscos, né? Isso gera muita insegurança mesmo, né? Nossa, difícil, né? Aí eu persistindo, né? Falei, vamos acreditar no plano, né? Vamos continuar, né? Aí continuei, né? Não arrematei nada, passou acho que um ano e pouquinho, né? Não arrematei nada, né? Mas aí, né? Aí eu falei, agora eu tô começando a entender, né? Teve a ajuda da Smart, o próprio Fernando, né? Falaram, não, vamos ajudar o Rubens aí, né? Aí realmente me salvou, porque aí a gente se ligou que realmente depende da pessoa, né? Dando aquele empurrãozinho, né? No meu caso, entender todo o processo, né, principalmente da arrematação até a desculpação, foi essencial, né? Esse foi também um clique para a próxima fase que a gente passou, né? Junto com a Marcela também participou, né? Foi os tubarões. Eu acho que Sim. toda aquela época, né, da primeira turma, os tubarões explodiu, de certa forma, né? Porque aí a gente realmente fez uma imersão, nesse caso, né, de cada caso de negócio, né? Basicamente, aí nessa época, aí realmente eu destravei, né? Basicamente, aí matei bastante, né? E conciliando isso ainda, né? Não sei como eu aguentei, né? Tava trabalhando no CLT, tava fazendo os tubarões, né? E
o pessoal do Smart me convidou também, né, para começar a ajudar internamente a Smart, né, em algumas iniciativas, né. Tava corrido, tava, não vou negar, né, tem aquele dia, meu Deus do céu, né, mas vou persistir, né, basicamente. Né? Aí chegou mais ou menos no começo do ano passado, né, que eu falei, não, agora eu acho que já tá suficiente, né, tanto que eu botei um break absurdo, né, no começo, no meio do final do ano passado, basicamente, né, e até falei para meus colegas, olha, pessoal, já vou começar a desacelerar, né, eu sei que isso vai acontecer, né, basicamente, né, provavelmente eu vou sair, né, mas já deixei claro para meus times, eu falei, ó, provavelmente eu vou sair, né, então já vou todos desacelerando, né, então, basicamente, se prepare, né, basicamente, eu já deixei, pelo menos eu não tento deixar meu time na mão, né, então já, pelo menos que ele tá próximo, eu já avisei, né, ó, segue por esse caminho e tal, né? Aí realmente chegou no ano, né? Aí eu falei, não tem mais projeto, né? Não quero continuar, é isso aí, basicamente. Mas já tá tudo preparado, né? Pelo menos eu já fiz o meu orçamento, né? Isso é importante, né? Para quem tá acompanhando, sempre fazer reserva de emergência, principalmente quando a gente tá fazendo a transição, né? Pelo menos de um ano, né? Como é que tá os seus gastos mensais? Como é que está seu gasto de previsão futura, né? Ainda mais que vocês vão deixar de receber seu salário, né? Plano de saúde, né? Alimentação, se é filho, né? Fica mais complicado, né? Mas planejar esse ponto, né? Eu fiz todo esse planejamento, né? Cá estou aqui, né? Isso que você está falando, né, Rubens, de planejamento, né? Eu acho que todo mundo que quer fazer uma transição de carreira, que quer mudar, não digo para vir para o mercado de assessoria, mas o mercado de assessoria pode ser um objeto de transição de carreira, mas eu digo até de você, eu quero empreender, quero fazer uma coisa diferente, quero trabalhar com leilões de imóveis exclusivamente para crescer meu patrimônio, a gente tem que fazer esse planejamento financeiro, independente do que você tome de decisão na sua vida, porque planejamento financeiro é muito importante. Você saber onde você vai gastar, escolher onde você vai alocar o seu capital, se você vai fazer uma reserva para viagem, um investimento para que você faça uma viagem internacional, enfim, tem que se programar tudo, todos os gastos nossos têm que ser programados. E para fazer essa transição de carreira, eu acho que é imprescindível a gente fazer essa projeção. Eu também fiz isso, né? Também me programei financeiramente. Eu acho que isso eu acho que é o grande diferencial de quem consegue fazer uma transição de carreira com tranquilidade, porque às vezes a gente faz atropelado sem fazer essa projeção. Aí passa 2, 3 meses, o que vai acontecer? Você está desesperado, então aqui na assessoria, né? Se a gente não se programa, você vai começar a ficar desesperado para fazer qualquer assessoria, porque você precisa de receita para pagar suas despesas, para pagar seu aluguel, para pagar o seu boleto que vai vencer na semana que vem. E aí você é capaz de meter os pés pelas mãos. Então a chance de você apresentar uma coisa ruim para o seu cliente, baseado na sua ansiedade, na sua expectativa de gerar receita, acaba te atrapalhando de você se consolidar como um assessor de qualidade. Então, esse planejamento financeiro, ele é de suma importância para trazer tranquilidade, porque aí você consegue falar, pô, eu tenho um ano garantido, então eu tenho minhas operações de leilão, você acabou conhecendo o mercado de assessoria nesse meio do caminho, que você fez a transição de carreira antes de começar a desbravar o mercado de assessoria, né? Foi uns meses antes que você já tinha se programado, você não tinha nem mapeado a assessoria como uma possibilidade, né? E aí depois isso entrou na sua vida. Conta um pouquinho pro pessoal aqui que, assim, entrou na sua vida, assim, você tinha alguns receios, né? Conta um pouquinho aí dos seus receios, como é que você superou esses receios, conta um pouquinho aqui pra galera, pra tudo quem tá assistindo a live aqui, poder se inspirar em você, porque de fato eu brinco, né? Quem é arrematante em escala, como quem passou pela mentoria dos tubarões, às vezes é um pouco cético com relação à assessoria, por conta do trabalho que você vai ter, que dá muito dinheiro. A gente quer que arremata, põe nosso capital. A gente sabe que dá muito dinheiro investir em imóvel, né? É até interessante o Rubens falar, pô, eu era cético, falar, meu, imóvel é a última coisa que eu quero colocar meu dinheiro. Eu já sempre fui o contrário, tá, Rubens? Eu sempre achei que a gente tinha que crescer patrimônio. Eu não sou fã de casa própria, de comprar minha casa própria, ao contrário do Brasil. Eu moro de aluguel por opção, porque eu quero meu dinheiro gerando receita para mim, dinheiro para mim. Por isso que eu não imobilizo o patrimônio. Mas eu acho uma estratégia interessante. Até para comprar casa própria, usar o leilão como uma ferramenta para isso, né? Sim. Então vamos lá, né? Aí até então não tinha parte de assessoria no meu planejamento, né? Falei, bom, fazendo a venda basicamente desses imóveis, né? Então eu já pelo menos tenho uma renda garantida. Aí inicialmente, né, no grupo da Cúpula, né, foi lançar esse projeto, né? Porque não o pessoal da Cúpula tentar assessoria, né? Aí falei, vamos ver, né? Nesse caso, né? Aí obviamente, né, o pessoal mais famoso da Cúpula é sendo chamado, né? Tanto que tem bastante arrematação aí, né? Provavelmente vou até falar lá
no painel da Smart Experience. Eu já cheguei depois, né? Mas aí, quando eu olhei, falei, nossa senhora, né? Eu acho que é perfil, né? Nesse caso, né? Aí temos algumas coisas em comum, né? Você sabe como eu trabalho, né? Então, eu tenho uma metodologia, né? Então, envolve organização, falar com pessoas, né? E eu sempre acho que é bastante importante. Acho que é uma das formas que eu faço funcionar, né? Que tem funcionado para mim é realmente pensar em todas as pontas, né? Então, primeiro, tem que ser um negócio muito bom para a gente arrematar, né? Eu acho que esse é o primeiro critério, né? Então, a gente tem que estar satisfeito. Ligando a parte de ser conservador. Segundo, o assessor, ele tem que estar feliz. Nesse caso, vai ser o nosso parceiro, ele tem que estar feliz. Então, a gente tem que estar com um olhar, primeiro, para a gente, né? Segundo, para o parceiro, né? Que vai ser o assessor, né? E terceiro, para o investidor, né? Eu acho que um dos, né, diferenciais para a gente fazer funcionar, nesse caso, é a gente sempre pensar no todo, né? Então, todo mundo tem que sair feliz, nesse caso, né? A comunicação tem que estar clara, né? A gente está coordenando isso aqui tudo, né? Para, opa, deu um probleminha aqui, né? Então, a gente já direcionar, né? Com as nossas experiências, né? E esclarecer qualquer dúvida, né? Então, como, né? Você também, a gente fala com muitos mentorados, né? Talvez por isso que me ajudou, né? Nessa parte de assessoria, né? Eu já estou acostumado, né? Falar, mesmo que perfil mais introvertido, mas eu ajudo, né? Eu tenho essa disponibilidade de ajudar, conversar com os mentorados, né? Eu acho que isso foi um diferencial para mim. Então, comecei ajudando primeiro o assessor. Falei, bora, vamos ajudar o assessor nesse caso, né? E o que são os terceiros que eu e o assessor tem, né? Putz, vai dar muito trabalho, será que vão achar um investidor legal, né? Putz, será que vai dar tempo de achar um investidor, né? No momento certo ou não, né? Falar, vamos trabalhar passo a passo, né? Não adianta a gente prever o futuro, né? Vamos trabalhar etapa a etapa. Hoje aconteceu umas coisas, eu falei para os assessores parceiros, né? Vamos etapa a etapa, né? O que a gente sabe é que tem que ir para frente, né? Então, trabalhei primeiro a mentalidade deles, né? Segundo, né, tipo, concorrência, né? A gente sabe que, tipo, dependendo do leilão, a gente, né, vai ter sempre aquela concorrência. Então, eu falei, vamos tentar trabalhar de umas formas diferentes, né? Quais são outras formas de trabalhar, né? Que evita a concorrência, né? Então, pelo menos os assessores parceiros, eu estou trabalhando sempre com proposta, compra direta, por exemplo, né? Ou tenta achar aquele imóvel que ninguém vai querer, mas tem um valor escondido, né? Esse é o diferencial, né? Que eu acho que para quem está aqui, vale a gente trabalhar, né? Nesse caso, né? Tipo, né? Cara, melhorou muito nosso rendimento, né? Eu acho que aí depois você faz a live com os assessores parceiros. Nossa, eles estão muito felizes, né? Porque a gente mudou o foco, né? Para tentar ser mais produtivo, né? Então, sempre era receio deles. Fala, putz, estourou de novo. Ah, não conseguimos de novo. Será que eu vou conseguir pagar a conta no futuro? Eu falei, calma, a gente vai conseguir, né? Então, vamos primeiro melhorar nossa mentalidade, né? Então, vamos manter, né, esforço, né, de estar sempre garimpando, analisando, né? A gente vai estar melhorando o processo, primeiro ponto, né? Então, continuar, né, sempre participando da garimpagem que você está passando na terça, sexta, né? Isso é bastante importante. Acho que segundo ponto, né, para eliminar aquela ansiedade, né? Então, vamos praticar também a apresentação, né? Isso eu acho que é outro receio, né? Que eu trabalhei com os assessores, né? Para não, tentar apresentar, né? Você está convencido, né? Que aquele imóvel dele, você mata, né? Então flui naturalmente, né? A venda, né? Tanto que, tipo, eu falo como se fosse num bar, né? Com os leads, né? É engraçado. Né? Tem um lead, ele chama Walter, né? Basicamente, ô Rubens, quando que você tem outra oportunidade, né? Ele tá nesse nível, assim, eu já perdi a conta, né? De quantos arrematei com ele já, né? Você com certeza deve ter investido nesse nível. Tipo, é leve para todos, né? Tem que ser também a gente trabalhar para ser um ambiente leve, né? Agradável para todos, né? É que nem a gente trabalha na empresa, né? Tipo, tem que dar risada, tem que ter piada, né? Obviamente, ótimo, a gente vai faturar, né? Então, tento também trabalhar esses pontos, né? Para, tipo, deu problema. O problema sempre vai acontecer, né? O que muda, né? Nossa postura, né? O que a gente vai fazer em cima do problema? Vamos pro próximo, não tem problema, né? Ele não tem sempre, né? Então, tento puxar também esse ponto, né? Eu acho que receios, né? E dificuldades, são esses pontos, inicialmente, Marcelo. Eu acho que você passou por vários pontos interessantes, né? Porque a gente tem essa questão de resiliência, né? Que você falou da gente, é muito importante isso. Não adianta a pessoa que fala, quero trabalhar com assessoria, e ela não ser resiliente, porque de fato, até a gente calibrar, entender onde funciona, a gente sempre vai olhar para o imóvel que todo mundo quer comprar, então, em grandes capitais, imóveis nos melhores bairros, a gente sempre vai acabar olhando para isso e de fato isso o preço estoura. E até alguns imóveis que não são tão óbvios, a gente sabe que tem muita gente preparada que também vai olhar para coisa que a gente também está olhando. Então, isso pode gerar concorrência. Então, o que a gente pode fazer do limão uma limonada? Que é isso que você está desenhando uma estratégia, porque quando o Rubens fala assim, os assessores, né? Para quem está assistindo aqui a live e não está dentro do nosso ecossistema de assessores aqui, assessores Smart, o que acontece?
A gente tem os tubarões da cúpula, que é composto, o Rubens é um desses, né? Que são arrematantes de escala, que fazem dezenas e centenas de arrematações, eles têm muita experiência, muita bagagem, e eles trabalham junto com os mentorados, que são os assessores, porque eu treino eles para que eles possam identificar oportunidades e tragam algumas oportunidades. Só que durante o processo de conhecimento, é isso que o Rubens falou. Muitas vezes vem imóveis bons, mas que acabam estourando. Algumas vezes vem imóveis ruins, mal avaliados, porque faltou algumas coisinhas que a pessoa não sabe por inexperiência, porque está começando a trabalhar, e os tubarões corrigem isso na operação. Eu também participo de alguns cards e eu faço esse trabalho também de corrigir. Eu estava até falando para o Rubens que eu estava analisando um imóvel com mentorado que, batendo o olho, tinha algumas incongruências. Eles não perceberam, mas eu batendo o olho no site do leiloeiro, na matrícula, e olhando no Google Maps, eu falei, tá tudo errado, tem alguma coisa estranha. Fui atrás da planta na prefeitura e identifiquei mesmo que tinha uma falha. O leiloeiro estava vendendo uma coisa, o edital estava vendendo outra, e a matrícula e o site da prefeitura com equívocos ali. Então, você nem sabia qual era o imóvel exatamente que você estava arrematando, porque tinha falhas ali no imóvel. E isso só é possível com uma bagagem e o conhecimento. Por isso, assim, a importância de pessoas capacitadas e com muito conhecimento para ajudar a direcionar e a gente poder orientar. Porque o grande desafio da assessoria é justamente esse conhecimento. E não é só conhecimento de análise prévia, porque muita gente acha que o trabalho de assessor, né, Rubens, é só essa análise prévia. Não é só analisar previamente. A gente tem que fazer a gestão de risco, a gente tem que apresentar para o investidor, tirar todas as dúvidas dele. É isso que o Rubens falou, né, do investidor. Pô, ele fica feliz, ele quer saber quando tem o próximo, ele já fez várias arrematações, ele nem sabe mais quantas arrematações ele fez com esse cliente especial, porque é uma coisa leve. E não é só leve porque as partes se deram bem, é uma coisa leve porque já o elo de confiança, ele já está formado. E isso que a assessoria, a base da assessoria é isso, é a confiança. E é justamente isso que a gente faz, através de pessoas mais experientes, junto com os assessores que também estão se tornando experientes, porque os assessores que trabalham com o Rubens aqui dentro do ecossistema são pessoas que começaram a trabalhar, que tinham algumas deficiências, ninguém é perfeito, ainda tem algumas deficiências, mas eles evoluíram gigante, eles estão assim, gigante. Eles trazem umas oportunidades que ninguém vê mesmo aquela oportunidade. E eles pegam em lance único, e pegam a proposta e conseguem fazer resultado. E é sobre isso que o Rubens está falando, né? Da gente conseguir fazer, no começo dá mais trabalho, dá, porque tudo quando a gente começa que é novo, o próprio Rubens, ele está adequado. Porque ele fazia as análises dele, isso que assim, o Rubens, eu sou sócia dele em alguns imóveis, a gente já remata juntos, ele é extremamente organizado. E ele tem uma lógica, um racional de organização, de forma de processo de trabalho, excelente para quem é desorganizado, assim, a operação fica muito organizada. Mas para trabalhar com assessoria, isso é imprescindível, porque a gente precisa guardar informações. A gente precisa ter um repositório de informações para que depois a gente possa prestar contas. Afinal de contas, a gente faz recomendação de investimento, né? Então, a gente coloca ali para o nosso cliente a informação de que a gente tem a recomendação daquele investimento. Só que todas as informações que a gente passou para ele durante a análise do investimento, a gente precisa trazer para ele a segurança de que aquele imóvel é, de fato, aquilo que a gente trouxe. E isso a gente não vai fazer só, ele não vai confiar só na primeira apresentação. Ele quer ver o desenrolar da operação. E aí eu quero saber do Rubens, né, Rubens? Você que está tocando, você tem mais de 10 assessorias tranquilamente, né? A gente está falando assim que o Rubens começou a fazer assessoria em julho do ano passado, né? Então a gente não tem nenhum ano ele trabalhando com assessoria e ele tem mais de dezenas de imóveis em assessoria, fora as arrematações próprias dele, que aqui não é o escopo da nossa live, a gente está falando exclusivamente de assessoria, né? E o Rubens, ele tem dezenas de assessorias, junto com os assessores dos mentorados, e ele consegue tocar várias operações. O Rubens fez assessorias tanto na modalidade tradicional, que é a modalidade que a gente cobra 10% sobre o valor da arrematação, ou no mínimo 20 mil, em imóvel que o valor de 10% seja inferior a 20 mil reais, e a gente cuida do imóvel até a posse e o registro da matrícula no imóvel do investidor. Mas ele também tem várias operações na modalidade caixa forte, que é uma forma da gente entregar um resultado melhor para o investidor, porque muitos investidores não conhecem, não sabem tocar uma reforma à distância, não sabem tocar uma operação pós-venda ali, para fazer a venda do imóvel, eles não sabem tocar essa pós-arrematação. Então, a gente faz esse trabalho também e a gente divide o lucro líquido no final da operação. E nisso, a gente maximiza os nossos resultados. E o do investidor também, porque o investidor, ele basicamente ele está aplicando numa renda fixa, porque ele coloca 100% do capital, a reforma, todas as despesas é dele, mas ele tem o conforto de o assessor fazer todo o trabalho. O assessor que vai fazer os orçamentos, o assessor
que coordena a equipe que está lá na casa, né, no apartamento, fazendo a reforma, e ele só vai ali alinhando com ele, olha, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo, você concorda a gente colocar 10 mil a mais aqui para colocar uma varanda gourmet aqui, colocar uma churrasqueira, colocar uma planta aqui, enfim, a gente vai dando sugestões e o investidor vai ouvir. Então, esse pós-arrematação, ele é muito importante, porque é nele que a gente vai agregar valor na operação, e muitas vezes os investidores não sabem disso. Por isso a importância de um assessor capacitado que tenha conhecimento da operação de ponta a ponta, porque não é só sobre comprar o imóvel, é sobre comprar e tocar a operação em que ele seja vendável, ele precisa vender para gerar lucro para o investidor, né? E um ponto de atenção, né? Principalmente no caixa forte, né? Que é essa modalidade até o fim. Vocês vão, né? Principalmente os assessores que estão começando, vão perceber que tipo, o relacionamento é a chave, né? Então, ter a transparência, ter a comunicação, né? Então, a gente ser proativo de informar o que está acontecendo, né? Como é que está o status e dependendo os próximos passos, né? Então, isso é importante. Eu acho que outra dica, né? Que eu acho que é importante compartilhar com todo mundo, é realmente relacionamento, né? Então, ter essa comunicação, né? Estar disponível para resolver algum problema que vai surgir, né? Então, aí Sim. tem resiliência, organização de tempo, né? Porque a gente nunca sabe o que vai acontecer durante o dia, né? Tipo, né? Até acho que eu estava falando com a Marcia disso, né? Tipo, eu não sei se tipo, eu vou conseguir jantar no horário, por exemplo, né? Por quê? Porque acabou de chegar uma ligação, tem que resolver um problema tipo de contrato de financiamento, né? Ou chega uma escritura, né, para a gente validar, porque se a gente demora para responder, né? O investidor, nesse caso, vai perder aquela segurança, né, que tem, né? Então a gente tem que estar pronto para dar prioridade a atender, né? Então, esse é um ponto, né? Uma característica que eu acho que é importante o assessor ter, né? Disponibilidade, né? Um pouco de organização, né? E, claro, transparência para sempre dar né, um status do que está acontecendo, né? É isso que você está falando, né? De organização, de disponibilidade de tempo, isso é muito importante. Porque nem sempre o nosso trabalho vai ser apresentar para os investidores no horário tradicional, das 9 às 18. Por quê? Porque o investidor ele também está no trabalho dele, ele tem as atribuições dele. Então, muitas vezes a gente trabalha, apresenta a oportunidade antes das 7 da manhã, 7h30, 8 horas da manhã, e muitas vezes depois das 18, 19, 20, 21, até 10 horas da noite, e às vezes até de final de semana, dependendo do dia do leilão. Às vezes tem leilão segunda ou terça-feira, que a gente conseguiu o contato com o investidor na quinta, sexta, acabou matando no sábado a reunião. Então, o assessor ele tem que saber que a gente, em alguns momentos, né, não é sempre, a gente consegue se organizar, a gente consegue fazer, mas em alguns momentos tem oportunidades tão interessantes e a disponibilidade do investidor não é a nossa disponibilidade. Então, a gente precisa ter essa flexibilidade. Eu acho que são características muito importantes que você está falando, que o assessor precisa ter, e que de fato né? A gente até brincou, eu e o Rubens, a gente estava falando sobre o dinamismo. Se você é uma pessoa que não gosta de fazer sempre a mesma coisa, a assessoria é o caminho para você. Porque, gente, é um negócio super dinâmico, né, Rubens? Você começa o dia achando que você vai analisar 10 imóveis que estão lá no seu funil e participar de 2 leilões que estavam já agendados na sua agenda. Quando você vê, aqueles 10 viram 15, aí chega a escritura do outro, aí chega um problema na obra que aconteceu. Hoje aconteceu comigo isso. Eu estava resolvendo um monte de coisa, analisando imóveis, aí veio o cliente e falou, o que é essa conta de 4 mil reais aqui de água? Eu falei, como assim 4 mil reais de água? Aí sai para ver o que é, agora a gente está atrás, contestando para ver se tem vazamento, que não achou vazamento na casa, está fazendo a reforma, não tem nada vazamento. Teve uma noite que ficou 24 horas uma torneira aberta, mas assim, não é capaz de gastar 4 mil reais de água, né? O volume de água não foi tanto. E aí você ainda conta, então, assim, são coisas que acontecem que, assim, querendo ou não, você perde. Eu não estava programada para a gente parar e olhar isso. Acontece uma coisa na operação e aí você tem que parar, por quê? Porque aquilo faz parte do nosso trabalho. A gente está tocando uma operação caixa forte, a gente tem que tocar a operação até o final. Então, essas intercorrências, elas acabam acontecendo. E até essa logística, né? Chega uma guia de TBI. Putz, a guia de TBI está com o valor da avaliação da prefeitura e não pelo valor da arrematação. Volta lá, vai contestar na prefeitura, vai ter que entrar com uma ação, o que a gente vai fazer, né? Então, tudo isso acaba trazendo um dinamismo no nosso dia a dia, que é muito interessante, que ajuda a gente a sair da mesmice, né? Você está sempre numa coisa dinâmica, mas assim, a gente tá sempre tem que estar alerta, né? Porque você não pode pegar a guia que você recebe do ITBI, não conferir e já passar para o cliente. Tudo que a gente vai fazer, porque a gente tem que lembrar, nós somos assessores. Então, se a gente manda um boleto para o cliente, ele não vai conferir. Quem tem que conferir somos nós. A escritura, você não pode deixar para o cliente, lê aí e assina. Não, a gente tem que ler e a gente tem que orientar. Né? Então já tem que chegar para o investidor, essa é a versão final, essa é a guia para pagamento. A gente já tem que chegar para o investidor com esses detalhes, né, Rubens? Então, acho que isso que requer a organização, requer esse dinamismo ali
a flexibilidade do assessor para a gente poder não perder as oportunidades e, principalmente, a gente agir com coesão, né? Com coerência, para que o investidor garanta os seus resultados. Não, isso aí. Como é que fala? E tem umas vantagens que eu não esqueci de comentar, né? Você perguntou, né? Por que a assessoria é boa, né? Principalmente para a gente que está arrematando, né? Acho que o fluxo de caixa, né? Nesse caso. Por quê, né? Porque qual que é a dor, né? Que até acho que o Marton tá aí, né? A dor que a gente compartilhou até então. A gente arrematava, você também, né? Acabava a grana. E aí, o que a gente faz, né? Tipo, ano passado eu fiquei, sei lá, vários meses sem arrematar as coisas. Só ficava analisando imóvel, né? Aí, se não fosse a assessoria, nossa, eu provavelmente esse ano também ia estar passando para a mesma situação. Então, resolver dois problemas, né? De dar esse dinamismo, né? Então, a gente voltar, né? A arrematar, analisar aquela quantidade de imóveis, né? Sem limite, basicamente, né? E isso é ótimo. E agora, essa possibilidade de fluxo de caixa, né? Então, a gente, se pegar tradicional, vai começar a cair com os 5% inicial, né? Ou depois no final, né? Então, com certeza vai dar um alívio maior, né? Para a gente que é arrematante, nesse caso, né? Né, agilizar ainda mais a transição, né? Eu acho que vale a pena comentar esse ponto também, né? E mais um, tá? Eu já te passo, tá? E outra coisa, né? O clássico, a objeção, né? Até deixar a nota para falar, que a gente tem que ser vendedor, né? Mas que nem eu falei, né? Tipo, será que fica difícil vender alguma coisa que você compraria, o assessor compraria, né? Porque, tipo, a gente se convencendo vai ficar muito mais fácil, né? De convencer o próximo. Talvez a gente trabalhar esse ponto, né? Tipo, eu sei que alguns assessores estão com receio, putz, vou ter que apresentar, vou ter que vender algum produto, mas e se o produto for muito bom, né? Tiver aquele ROI animal, né? Que você compraria, o assessor compraria. Eu acho que esse é outro, né? Ponto importante, né? Para a gente já compartilhar, que com isso fica natural também, né? A gente passar a solução para eles, tá? Aí, pode falar, mas... Eu acho que isso que você está trazendo, eu acho que é a premissa básica, né? A gente só tem que indicar oportunidades para investidores que a gente colocaria o nosso dinheiro. E por quê? Aí podem perguntar, mas por que você, Marcela, você, Rubens, que arrematam em escala, vocês trabalham com assessoria? Porque o dinheiro está alocado em operações. Enquanto está rodando o fluxo de mais de 30 imóveis que a gente tem aí na carteira, a gente está cada um numa fase. Um acabou de arrematar, está fazendo documentação, o outro a gente está fazendo posse, o outro está em reforma, o outro já está vendo. Então, a gente tem um fluxo né, uma esteira de imóveis ali. E nesse meio do caminho, enquanto a gente espera, a gente não realizou o lucro de algumas operações, então não gerou receita. E a assessoria possibilita duas coisas. Que a gente não saia do jogo, porque a gente continua analisando imóvel, porque se você parar de olhar imóvel, parar de analisar, parar de garimpar, você vai perder o olhar, você vai perder o feeling e vai perder todo o conhecimento que você construiu. Então, a importância da gente continuar fazendo. Você viu o Rubens falando, né? Antes dele fazer assessoria, ele continuava analisando, porque ele não podia parar de analisar. Ele tinha que continuar analisando para não perder o conhecimento, para não perder o olhar. Só que é super frustrante você analisar imóveis e não ter dinheiro para comprar. E a assessoria vem e fala, bom, esse imóvel bom aqui se oferece para o seu cliente. Então, é imóvel que eu arremataria para mim. E teve até um caso essa semana passada, eu estava apresentando a oportunidade para o investidor e aí eu tinha recomendado dele, eu falei, ó, aqui eu recomendo que você vá até 350 mil. E aí ele disse, não, eu vou até 270. Aí eu falei, não, mas até 270 é muito pouco. Então, garante para mim, faltava 2 horas para o leilão. Confirma se seu lance máximo é 270. Se for, eu já estou te avisando, a partir de 271 eu vou entrar e eu vou arrematar esse imóvel. Estou te indicando, mas se você não quiser, não tem problema, e eu vou até 370. Ele, não, sério que você vai? Eu falei, não, sério que eu vou. E a gente participou mesmo, só que explodiu o leilão, ele arrematou quase pelo valor, quase pelo valor de mercado o imóvel, que era uma praça muito boa, eu sabia que era concorrido, mas era um imóvel muito bom. Então é sobre isso. Olha só a confiança que a gente passa para o investidor, tanto com o lance recomendado, porque algumas pessoas podem achar que o assessor quer colocar um lance maior, porque se a modalidade de assessoria é a tradicional, de 10%, eu vou ganhar. Quanto mais lance ele dá, mais ele ganha. Só que o meu objetivo não é esse. Meu objetivo é que esse investidor, né, ganhe dinheiro na mesma formatação que eu entraria. Então, eu fiz a recomendação para ele. Eu até iria um pouquinho mais, porque eu ia ter que pagar assessoria, né? Então, alguns lances a mais eu conseguiria dar, porque eu não teria que pagar assessoria. Mas são poucos a mais, né? Que muita gente acha que... até rolou uma discussão esses dias com os mentorados, que fala, pô, mas sempre que for arrematação própria, dá para ir muito mais. Não, não dá para ir muito mais. Você falar que é só 10% a mais, não dá para ir muito mais. Isso é uma ilusão que você acha que dá. É 2, 3 lances a mais, dependendo do valor do incremento. O incremento, dependendo do valor do incremento, não dá para dar tanto lance. Então, assim, não é uma diferença muito grande, exceto se a pessoa tem uma informação privilegiada, precificou de forma diferente ao imóvel, porque a gente não conseguiu identificar, mas do contrário, eu e o Rubens já corremos vários imóveis, a gente sempre vê que a precificação está muito próxima,
E às vezes é um pouquinho a mais que ele colocou de preço de venda e eu coloquei mais de reforma, então no final do negócio dá mesmo resultado na operação. E se você colocar o custo de assessoria, não dá tanta diferença assim, né? Talvez a modalidade de caixa forte dê uma diferença maior para o investidor, porque ele está dividindo o lucro dele com alguém que está fazendo, mas ele também não está trabalhando na operação. Então é meio ilusório, né? A gente imaginar que vai ter uma diferença muito grande entre a arrematação própria ou não. Mas essa confiança para o investidor que o Rubens falou, para mim isso é o crucial. Só mandar oportunidades para o investidor que, de fato, você arremataria com seu capital próprio. Acho que essa é a premissa básica, né, Rubens? Uhum. Isso aí, porque, né, se já é bom para a gente arrematar, né, com certeza vai ser bom para o investidor. E se, né, nesse caso, a gente sendo conservador nesse caso, automaticamente vai ser um limite próximo, né, aquele da assessoria, né, e também para a gente estar arrematando, né. Então, a gente, com certeza, automaticamente, a gente fazendo isso, né, a gente vai garantir segurança, né, e vai ser bom para todos, né. Então, acho que isso é ótimo, né. Teve de um ponto, né, acho que temos um desafio quando é assessor, né, então, de alinhar expectativas também, né? Seguindo aquela linha, né? De ser bom para todos, né? Então, um item a mais que a gente tem que pensar também, né? Para manter o ecossistema, né? Da sua mentoria, né? Então, a gente vale a pena arrematar, né? Então sempre eu alinho com os assessores, né? Porque tem, né? Alguns investidores falam, vamos dar mais um, né? Para arrematar, né? Ou assessor, vamos lá mais um, né? Eu sei, né? Tipo, todos querem arrematar, né? Para a gente faturar, né? Mas eu tento, né, passar esse valor também, né? De não, a gente tem que dar o break nesse caso, porque a gente já definiu que é esse limite, né? Isso tanto para o investidor como assessor, né? E também para mim, às vezes, né? Tava, queria dar, tem que segurar também, né? Todo mundo passa por isso, né? Mas todos os três, vamos definir um limite de segurança aqui, né? No máximo, um chorinho, mas não pode passar mais daqui, né? Então, acho que outra coisa desafiadora nosso nesse ramo, né, de assessoria é alinhar a expectativa de todo mundo aqui nesse caso, né, para realmente todos saírem ganhando na assessoria, né? Acho que esse é outro desafio que temos aí. E isso é bem bacana, Rubens, porque de fato a gente tem que lidar com a ansiedade, principalmente um investidor e um assessor que já participou de alguns leilões, às vezes dezenas de leilões e ainda não levou nenhum, né? Isso gera muita ansiedade. E a gente tem que ter maturidade, porque a gente é mais experiente, e justamente segurar, né? Tanto em questões de conservadorismo na hora de precificar esse imóvel, de analisar o tempo que a gente estima para essa operação. Então, às vezes a gente vê, né, eu estava conversando agora também com um mentorado, ele falou, pô, é um imóvel que está com a obra inacabada. Então, é uma obra grande, é uma operação de mais ou menos 18 meses. E aí ele falou, mas está dando um bom dinheiro no final da operação, mas em termos de ROI, né, que é o retorno sobre o capital investido, está dando 40% em 18 meses. Eu falei, 40% em 18 meses não é bacana para o investidor, porque com a renda fixa alta do jeito que está, deixa na renda fixa, vai valer muito mais o dinheiro da pessoa. Então, a gente, como assessor, é isso que o Rubens falou. A gente tem que pensar, o que a gente faria com o nosso capital? Será que eu colocaria meu capital para ficar guardando 18 meses e eu só ter 40% ali no final da operação? No caso do investidor, seria caixa forte. Então, ficaria 20% para ele em 18 meses. É um resultado muito ruim para 18 meses. Se fosse para 12 meses, 20%, é um resultado bem maior do que a Selic, né? A gente está falando de 5% a mais do que a Selic entrega. Então, ainda assim é interessante. Mas falando em 18 meses, é um resultado muito ruim. Exceto se o próprio assessorado, né, o investidor, fosse tocar a obra. Ele fala, não, eu sou construtor, eu sou incorporador, eu vou tocar essa obra, então vai ser assessoria caixa forte. Então, talvez para ele ali na operação, em 18 meses sobrar 30%, talvez fizesse sentido para ele, né? 30 e poucos por cento, porque ele está colocando a mão na massa. Ele vai ter que trabalhar na operação, ele vai ganhar um pouco mais. Mas ainda assim fica uma operação um pouco mais apertada, né? A gente tem que também saber que a gente tem que orientar. Às vezes o investidor não sabe fazer essa conta que a gente está fazendo e cabe a gente, assessor, mostrar para esse investidor, né? Olha, investidor, 40% em 18 meses que a gente vai dividir o lucro no final da operação, vai sobrar 20% para você. Não é recomendável, então a gente nem apresenta essa oportunidade para o investidor, né? Então isso aqui acontece antes, não é que a gente vai apresentar e na reunião a gente vai discutir isso com ele. Na verdade, a gente nem apresenta, a gente descarta, mesmo sabendo que tem dinheiro, mesmo sabendo que tem uma oportunidade. E aí considera, né? Se fosse arrematação própria, será que compensa? Será que eu quero entrar numa obra grande? Porque às vezes assim, tem dinheiro, tem um retorno interessante, só que o custo-benefício da operação é muito ruim. Vai tomar muito tempo. E obra, só quem faz obra grande sabe o que é, né? Começa com um valor estimado e quando você vai ver, saiu quase o dobro daquilo. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala
principalmente do dinheiro de terceiros. Então, assim, qual que é o tamanho dessa obra? A gente, como assessor, qual que é o tamanho do lucro para a gente, do lucro que sobra para o investidor? É muito detalhe para a gente coordenar, né? Ô, Rubens, conta um pouquinho dos seus casos aí. Pega um tradicional de caixa forte que você lembra das assessorias, para o pessoal. Como é que foi a arrematação, o resultado financeiro para vocês como comissão, né, de assessores, mas principalmente esse desenrolado pós-arrematação. Como é que tem sido, tanto numa modalidade tradicional e na caixa forte? Eu sei que alguns de vocês já estão até na fase de reforma, já estão avançadinhos, né? Conta um pouquinho para a galera aqui, um de cada caso, para a gente depois encerrar a live. Vamos lá. Começar que no meu caso tem mais o caixa forte, né? Então eu tive a sorte, né, de pegar, por exemplo, 2 ocupados, né? Tava até de manhã conversando de reforma, né? Então esse também é outro desafio, né? Alinhar a expectativa de todos, né? Quando tem um parceiro tubarão, né? Tem um assessor, tem um parceiro para ajudar na reforma, né? E tem um investidor, né? Então tento, né, alinhar a expectativa de cada um. Nesse caso, né? Sempre não esquecendo, né, que nesse caso ele tem que entregar, né, o lucro e onde seja confortável para o investidor, né? A gente ainda está em conversa nesse caso, né, mas estamos conversando nesse ponto, né? Então esse foi uma ótima arrematação, foi em Teresina, né? A gente acho que comprou por 50 mil mais ou menos, né? Vale com certeza uns 200 mil nesse caso. Beleza? Nós foi muito bom, muito bom. Porque quando chegou para a gente analisar, falei, cara, não, a parte financeira não precisa nem apostar, isso aqui tem muita margem, demais. Casa não é até 2 andares ainda também. Eu falei, não, isso aqui tem muita margem, né? Tipo, análise financeira e caixa ainda, né? Falei, não, tem que coletar isso aqui já, não tem nem o que falar, né? Aí a gente vai vendo a parte jurídica aqui, né? Não vimos nada na parte jurídica, né? E fomos seguindo, né? Desocupado e tal, né? Então, esse foi um dos cases interessantes, né? Nesse caso, porque já pulou basicamente para a reforma, né? Investidor. Quando eu apresentei para o investidor, né? Esse mesmo investidor falou, cara, Walter, te trouxe uma das melhores oportunidades ever. Não precisa passar, concorrer com leilão, nada, e tem margem pra caramba. Eu falei, como assim? Não, isso mesmo, né? Pronto, né? Aí já topou, assim, né? Então. Antes de arrematar, ou vocês só descobriram depois que vocês arremataram? Que estava desocupado? Eu acho que já tinha indícios de que estava desocupado, né? A gente teve a confirmação depois já, né? Porque a gente pediu, dá uma olhada, né? Vamos fazer a diligência, né? Acho que aí o relógio, né? Basicamente, de luz, acho que estava parado, alguma coisa assim, né? Então, já estava com um forte indício que estava desocupado, né? Aí a gente confirmou, basicamente, né? Depois que boletamos, né? Um exemplo de case, né? Aí a gente está, por enquanto, começou na reforma nesse caso, né? Um case de caixa forte, tá? E como está sendo a dinâmica que vocês estão fazendo assim? O investidor, vocês entraram no imóvel, fizeram uma filmagem do imóvel e elencaram os pontos principais. Vocês estão fazendo um orçamento. Quantos orçamentos vocês estão apresentando para o investidor tomar decisão? Vocês estão recomendando? Como é que está sendo essa dinâmica com o investidor? Uhum. A gente tenta fazer, né, vários orçamentos nesse caso, né? Acho que foram uns 4, mais ou menos, né? Tá conversando, tá caro, tá barato, né? Para tentar chegar no consenso daí próximo, né? Vamos mexer, né? Aí a gente tá conversando, então, tá mais nessa conversa, né? Tipo, e aí, vão com esse ou não? Tá caro, tá barato, né? Ó, isso aqui tá nesse caso, vão fazer isso ou não, né? Então, primeiro estão alinhando a expectativa, né? Primeiro, vai ser com esse, né? Tipo, realmente, preço tá bom? Não, né? Alinhar o que vai fazer, né? Porque, aí, por exemplo, eu até me posicionei, falei, ó, pra mim, tipo, o preço tá bom, tem bastante objeção e tem que corrigir, né? Aí vamos tentando alinhar, assim, né? A expectativa tanto do assessor, do parceiro, né? Do investidor, né? E a gente fazer. Mas é gostoso, né? Porque realmente, cada um tem um ponto de vista, né? Realmente aí pode estar falhando, né? Deixa de ver alguma coisa tal, né? Então, por isso que eu gosto de tentar falar com todo mundo, alinhar as expectativas, né? Pra gente seguir, né? E esse a comissão estimada, então, ficou em quanto? Uns 50 mil para vocês? Putz, vamos ver. É por aí, né? Se ela tá 50 mil, aí eu tô pensando nos custos de documentação, mas essa reforma aí, eu tô chutando aqui. Também que é por aí. Por aí, uns 50 mil de comissão. Olha só, porque se fosse uma assessoria tradicional, ia ficar nos 20 mil ali, né, para o assessor. E aí, olha como a gente maximiza o resultado quando a gente faz a operação caixa forte. Óbvio que a gente vai trabalhar muito mais na operação, porque a gente tem todo esse trabalho de fazer a reforma, mas olha que belezinha, né? O Rubens, ele arrematou ali com o cliente, ele pegou o imóvel desocupado, então ele não teve o trabalho da desocupação e principalmente, né,
o timing dessa operação ela vai ser muito mais curta, porque acaba demorando uns 2, 3 meses para a gente conseguir a posse do imóvel, dependendo da complexidade da negociação, às vezes tem que até entrar com a ação para ter uma liminar e tudo mais. Então, assim, ele economizou um tempo aí da operação, o investidor deve estar felizão, porque em pouco tempo entre a arrematação e ter efetiva a posse, foram, às vezes, algumas semanas ou um mês e pouquinho para ele conseguir, porque quando sai a documentação, você já consegue entrar. E se é uma carta de rua que você identifica que ela está desocupada, né? Assim que você prenotou ali, está com o registro na mão, você já consegue entrar no imóvel com tranquilidade, com segurança, porque isso é importante, né? Já ouvi algumas pessoas que trabalham com assessoria dando orientações do tipo, já pagou o boleto, já entra no imóvel. Gente, não é assim. Não é porque é caixa, não é porque você sabe que está desocupado, porque você tem que lembrar que você está prestando um serviço para um terceiro. E é o nome do cliente que está em jogo. Então, se você, entre aspas, invade uma casa sem você estar parte documental, o seu cliente pode responder por esse ato. A gente tem que ser todo atos concatenados, né? Então, a gente tem que ter essa confirmação. O G Fumac está perguntando o que é Operação Caixa Forte. Operação Caixa Forte é uma modalidade de assessoria. A gente faz essa modalidade de assessoria na qual a gente toca a operação para o investidor. Então, a gente identifica a oportunidade, faz a viabilidade financeira e jurídica desse imóvel, apresenta essa oportunidade para o cliente, tira todas as dúvidas, incluindo gestão de risco da operação, o cliente participa do leilão, ou uma proposta, enfim, se for uma venda direta, ele arremata esse imóvel e a gente toca o pós-arrematação, a parte documental de registro, escritura, né, registro na matrícula, a gente faz a desocupação do imóvel, a gente toca a reforma e a gente vende esse imóvel. E no final da operação, a gente divide o lucro líquido da operação com o investidor. Então, supondo que sobrou na operação R$ 100.000, como esse caso que o Rubens falou, mais ou menos, aqui a gente está estimando uma projeção de comissão, a gente está falando que fica 50 mil para o investidor e 50 mil para o assessor. Essa é a modalidade caixa forte, tá? É uma das formas de você ser remunerado na assessoria. Perfeito, Rubens. Agora conta um pouquinho do uma tradicional que vocês fizeram, como é que foi, quanto que gerou de comissão e como é que está sendo o desenrolar ali com o cliente. Beleza, tradicional, né? Aí comparar o caixa forte, eu pelo menos senti dificuldade de convencimento tradicional mais difícil. Por quê, né? Imagina que o investidor, ele tá colocando o chapéu, eu vou ter que assumir isso aqui, né? Logo, vai questionar muito, né? Eu senti até, falo, uau, que diferença. Aí caixa forte fala, sim senhor, onde assina? Tal. Não, tradicional não funciona, infelizmente, dessa forma. Onde fica? Como é que tá? Como é que tá a dívida? Deixa eu ver a parte judicial. Vai a fundo em tudo, né? Eu falei, caramba, que coisa, né? Vamos lá, né? Mas dá certo. As pessoas acham que é o contrário, né, Rubens? Acham que é mais difícil convencer o caixa forte do que a tradicional. Mas, de fato, eu também nunca achei que esse fosse o grande problema, porque o investidor que não tem disponibilidade de tempo e não quer sentar para estudar, porque ele não tem tempo, não é a prioridade da vida dele, ele quer pagar para alguém fazer isso. Então, é muito mais simples, porque ele fala, pô, eu não vou questionar coisas que eu não sei, eu vou analisar a localidade, vou perguntar sobre a liquidez, vou perguntar sobre o valor de venda, vou dar uma olhadinha aqui por cima, mas sem aprofundar muito, né? Por quê? Porque o assessor, ele é meu sócio, porque, ó, não sei se vocês prestaram atenção, a gente fala que a gente divide o lucro líquido. Se não tem lucro, eu trabalho de graça na operação, né? Não tem como o investidor não ter lucro e eu querer dividir alguma coisa. Como é que você divide, se deu zero, como é que você divide alguma coisa? Então, não tem. O assessor, ele é sócio ali, né, de alguma forma, porque ele está vinculado e atrelado ao resultado da operação. Senão ele não recebe comissão, ele trabalha de graça, ele vai virar relógio, ele vai trabalhar de graça. Pois é. Aí acho que deixa eu pegar um. Vamos pegar o de Mossoró, por exemplo, né? Então Mossoró não é Nordeste nesse caso, mais humilde, né? Então popular, né? Então foi basicamente o 20K, né? A gente cobra o mínimo de 20K pelo menos, né? Porque o popular tem um valor de lance menor. E um desafio nesse caso foi o de compra direta, né? A gente pegou do Banco Brasil nesse caso, né? Então é um dos imóveis que a gente comprou em lote, né? Aí esse específico tá ok ainda, né? Então a gente basicamente apresentou a oportunidade, né? Nesse caso, tem bastante questionamento, né? É seguro mesmo? Tem liquidez? Vamos, metralhador de perguntas, né? Basicamente, né? Aí vamos conversando, deu certo e arrematou. Mas os desafios que temos, né? Quando é tradição. Então, é realmente bastante questionamento na prática, nesse caso. E dependendo da operação que você faz, tem uma pressão extra, né? Nesse caso, é compra direta. Então, a gente tinha que lutar contra o tempo realmente, né? Porque qualquer um poderia arrematar, né? Então, a gente estava correndo, nesse caso, para apresentar, né? E, por último, né? Acho que deixar bem claro os termos, né? Então, a gente
deixar bem claro os termos, né? Esse é outro desafio que ele tem. Eu acho que senti pelo menos nada, a gente deixar bem claro as responsabilidades de termos, né? Para cada um dos investidores, né? Quanto que vai ser cobrado, né? E a responsabilidade, né? Falando, ó, a gente vai registrar, né? E a gente vai desocupar. A partir daqui, né? Dependendo, a gente, claro, te apoia, traz informações e tal, mas a partir daqui, reforma e venda é com você, né? Acho que esses são os desafios, né? Mas também é divertido, com certeza, né? Tem as vantagens, né? 5% de Pix, né? Entrada, nossa, faz tempo que eu não sei o que é isso, né? Realmente é interessante essa possibilidade. Eu acho que é um resumo da minha O experiência. passaporte é receita antecipada, vamos dizer assim, porque quando você arremata, você já garante 5% da arrematação. Então, nesse seu caso de Mossoró, que vocês, o valor da arrematação foi inferior a R$ 200 mil, né? Então, garantiu R$ 20 mil, então já foi R$ 10 mil assim que você arremata. Então, o fluxo de caixa, na tradicional, ele é muito importante, porque você acaba já recebendo na operação. No caixa forte, você tem que esperar o ciclo completo da operação para quando encerrar a operação você receber. Então, de fato, mesclar o assessor que mescla na carteira dele as duas modalidades de assessoria, ele consegue maximizar os resultados dele, porque ele consegue ter praticamente ganhos todo mês, porque alguns meses vão sair a assessoria tradicional, que ele vai poder gerar esse lucro, essa receita já no caixa dele, e quando forem encerrando as operações sendo vendidas, você vai acabar conseguindo fazer receita que vai ser muito maximizada, porque nesse caso da assessoria caixa forte que você fez, você saiu de 20 contra 50, ou seja, 30 mil a mais. Só que tem que aguardar o fluxo completo da operação. Então, quando a gente para analisar, é uma possibilidade de a gente conciliar a receita. Que nem quando a gente fala em arrematar em escala no nosso capital próprio, a gente cria uma carteira. Aqui na assessoria não é diferente disso, né? Só que a gente cria uma carteira de clientes com imóveis diferentes. E a forma de remuneração de cada um desses clientes é importante até para o nosso balanço de caixa e principalmente, né, Rubens, porque tocar muitas operações ao mesmo tempo demanda muito trabalho. E aí a gente precisa de organização e a gente precisa de disponibilidade de tempo para que a gente consiga tocar todas as operações com maestria, né? Porque não é só você ir encaixotando, colocando na esteira um monte de imóvel de assessoria e depois falar, que se dane, elas que lutem aí para conseguir sair para venda. Não, não vai dar certo, né? Tem que se organizar, ter parceiros estratégicos, que eu acho que é isso, né? Aqui dentro do nosso ecossistema, que eu acho que possibilita a gente maximizar os resultados em assessoria para a gente poder pegar algumas assessorias tradicionais, pegar algumas assessorias em caixa forte, que a gente acaba conseguindo ter vários parceiros. O Rubens não trabalha sozinho, né? Ele trabalha com outros parceiros. E aí, cada operação é com um parceiro diferente, então eles vão dividindo o trabalho. Então, em algumas operações, o Rubens saiu na frente, ele cuidando da documentação, na outra ele está tocando os orçamentos da reforma, na outra ele já está tocando a venda, e cada um tocou um braço das operações. Então, quando a gente fala de... Quantas assessorias você tem, Rubens? Eu acho que quando eu te passei era 16, né? Mas cancelou um, mas hoje eu acho que eu fechei 2 ou 3, né? Tá uma loucura a vida. Não, eu tenho uma outra reunião daqui a pouco ainda, né? Então, loucura. Mas é assim mesmo, olha só, tá com 20 imóveis. Mas como é que é possível ele tocar tantas operações? Porque acho que é uma dúvida que muita gente tem. É porque ele não trabalha sozinho. Aqui dentro do ecossistema Smart, a gente preza muito por isso, né? A gente divide para somar. Vocês podem perguntar, mas para que ele vai dividir comissão com a Marcela, né? Para a Marcela trabalhar. Para ele conseguir maximizar. Ele só consegue ter mais resultados e atender mais clientes e atender mais imóveis porque ele está dividindo o resultado com pessoas qualificadas. Gente, olha só. São pessoas com o mesmo interesse que o seu. Por isso que é possível você conseguir maximizar esses resultados. Porque ó, você está com 16 já arrematados. Mais 3 aí já estão 19. Mas o que vai ter nessa semana, assim, são muitas operações. Alguns já devem estar para venda, outros estão na fase inicial. Enfim, cada operação está no momento, mas todas elas requerem atenção. Então, a gente precisa se organizar. E aí, quando a gente está com parceiros direcionados para algumas operações, a gente divide o trabalho. Então, enquanto você começou o começo da operação, cuidando da parte documental, por exemplo, o outro só estava cuidando de outra operação em outra fase e outro negócio. Aí ele vai lá depois e assume outra fase dessa operação. E assim você vai dividindo, trocando bastão, né? Então, agora você pega essa, agora você pega essa. E a gente vai coordenando para poder fazer. Cada um fica como responsável de uma operação para que a operação saia e desenrole. Todo mundo ganha no final da operação. E o mais importante, né, Rubens, eu acho que, pelo menos para mim, uma coisa que na assessoria, a importância de você ter sócios qualificados é tomada de decisão. Porque não só na hora de fazer a recomendação para o investidor,
Eu penso também na hora que dá problema nas operações, porque a gente seria leviano, eu e você aqui, se a gente falasse, nunca dá problema em nenhuma operação. Pode dar vários problemas de vários tipos. A gente pode não conseguir, por exemplo, uma desocupação amigável e ter que entrar com uma ação judicial, e aí a liminar demora para sair, porque o judiciário está sobrecarregado. Ou pode sair a liminar, e aí quando vai cumprir a ordem, sai uma decisão do Tribunal Superior, né, então do TJ, bloqueando aquilo lá, pode entrar um bloqueio numa matrícula, assim, várias coisas podem acontecer. E aí, quando a gente precisa tomar uma decisão estratégica, né, você ter pessoas qualificadas do seu lado para você trocar uma ideia, gente, isso é importantíssimo, porque você não se vê sozinho. E às vezes, quando você recebe a notícia na ligação, às vezes a gente trava. Eu vou lá e chamo o Rubens e falo, Rubens, aconteceu isso aí, Rubens, calma, uma outra operação eu fiz assim, eu ouvi alguém falar assim, vamos conversar com aquela pessoa? Então, assim, eu aqui com a Francis, eu converso direto com ela, falando, olha, Francis, deu um problema, esse da água de hoje, né? Pô, como é que aconteceu? O que é esse vazamento? Já vamos contestar, enfim. São problemas que acontecem na operação e quando você está com pessoas qualificadas do seu lado, você consegue decidir, né, em conjunto e ter alguém para te apoiar na tomada de decisão. Acho que isso é super legal e importante, né, Rubens? Para quem está assistindo aqui a live e quer participar e quer fazer isso, acho que isso é uma coisa muito importante, né? Acho que parceria ajuda, né? Tipo, com certeza sozinho você vai conseguir, mas vai dar muito mais trabalho. A sua evolução profissional vai demorar, né? Que nem quando eu arrematei com a Marcela, a gente trocou uma experiência, uma operação pequena, mas acho que os dois aprenderam bastante, né? Então, por que não fazer isso também com a assessoria, né? Tanto eu recomendo aos assessores parceiros, dá uma procurada, né? Tenta fazer uma duplinha, pelo menos, né? Eu faço isso também com os tubarões, né? Fala, vamos testar, distribuir, né? Fala, perguntar, você tá livre? Não, bora que tem mais um para analisar, né? Então a gente dividindo para conquistar, né? Acho que a gente aprende, né? Sempre tem uma ajuda, né? Vai ter um dia que você não vai estar bem. Por exemplo, esse domingo a gente apresentou para o investidor, né? Aí o lead me zoando, né? Rubens, você tá bem? Não, não estou bem, né? Aí os assessores dando risada, né? Tem dias e dias, né? Esse domingo, infelizmente, eu tô mal. Mas o corpo está presente. A mente, né? Eu não sei, né? Aí a gente deu risada lá, né? Isso é legal, né? Tipo, aí dá risada, o pessoal dá aquele suporte, né? E tá tudo bem, né? Acho que é muito bom isso, né? Tipo, compartilhar, né? Aprender, a gente evoluir, né? E por que não faturar nesse ambiente, né? Gostoso. Eu acho que é muito bom isso aí, né? Com certeza, com certeza. Rubens, para a gente fechar, dá um recado para quem está assistindo aqui a live, que quer entrar no mercado de assessoria, que tem alguma dúvida. Manda seu recado final para a gente encerrar aqui a live. Já quero te agradecer a sua participação. Foi muito bacana os insights que você trouxe, bastante insight interessante. E os seus resultados, assim, em 6 meses, você já conseguiu quase 20 assessorias. Quanto mais ou menos em faturamento que você conseguiu de assessoria nesses 6 meses? Eu só faço muito difícil, né? E é uns 300k, né? Eu acho que isso dá, acho que quase o dobro que o tinha de CLT, sei lá, alguma coisa assim. Ou seja, é muito, né? Fatura muito. Gente, em 6 meses, né? Se a gente fala assim, foram 6 meses você trabalhando com assessoria. Imagina se você não conseguiria num ano. Poderia dobrar ou até muito mais do que isso, né? Então, acho que esse resultado, se você pensar em 6 meses, 300 mil reais, e 50 mil por mês. É um salário que quase ninguém recebe no Brasil, né? Então, é uma baita remuneração, uma possibilidade de você conseguir fazer. E a gente está falando em 6 meses mais de 15 imóveis. Então, é muita arrematação, né? É um resultado excelente, muito bom. Eu acho que isso traz muita facilidade para você fazer. O G Fumac está perguntando sobre tráfego pago. Como que originou as assessorias? Tráfego pago? Não. A gente tem um ecossistema aqui, isso é muito bacana de falar, tá? Dentro do nosso ecossistema, o que a gente faz? A gente tem, eu treino os assessores, eu ensino eles a identificarem oportunidades, a analisar, fazer gestão de risco. A gente tem os tubarões da cúpula, como o Rubens, que são arrematantes profissionais, com dezenas e centenas de arrematação, com muita experiência. E a gente tem a nossa base de clientes. E aí a gente disponibiliza. Então, o tubarão, né, que no caso o Rubens, aprovando a oportunidade que o mentorado, que o assessor identificou, ele vai lá e fala, então, tá aprovada aqui a sua operação, a gente vai apresentar para o investidor. Ele pega o investidor dentro do nosso banco de leads, que é o nosso lead bank, que a gente chama aqui no nosso ecossistema, e aí a gente apresenta essa oportunidade. Então, o assessor que entrou dentro do ecossistema de assessoria Smart, ele vai ter acesso a uma pessoa qualificada para aprovar e dar o double check e aprovar a operação dele e já vai linkar com o investidor para participar desse leilão. Então, a gente entrega o ecossistema completo. Por isso que a gente consegue ter esses resultados dentro da mentoria, né? Dentro da assessoria que Smart a gente consegue entregar. O cliente entregar
uma pessoa qualificada para ajudar quem está começando, que é inseguro, porque tem várias questões, né? Às vezes a pessoa até sabe identificar a oportunidade, até sabe mais ou menos analisar o risco jurídico, mas ela não tem segurança de que aquilo que ela analisou está correto. Ela tem alguém para chancelar. Ela não consegue sustentar uma reunião com o cliente, ela tem alguém para segurar. Ela não tem prova social para o cliente aceitar o que ele está falando. Ele vai lá e chancela aquilo e apresenta e traz a prova social que o assessor iniciante não tem. Então, isso dentro do nosso ecossistema, a gente possibilita esses resultados e a gente consegue ter um combinado entre investidores que querem entrar no mercado de leilões, os tubarões e os assessores. Então, é um ganha-ganha dentro do nosso ecossistema. Perfeito. É isso aí, Rubens. Muito Vou dar obrigada. consideração, né? Quer que eu faça rapidinho? Eu quero que você faça a consideração. Acho importante, né? Vamos dar o meu exemplo, né? Então, acho que é importante, pessoal, né? Que não considerou assessoria, né? Tenta, pelo menos. Eu acho que é importante, né? Porque se der certo, né? Você vai ter essa possibilidade de ter um fluxo de caixa, né? Participar de mais operações de leilão, né? Se você não tiver capital, né? Então, acho que isso é importante, né? E, por último, fazer parcerias maravilhosas que você jamais ia imaginar fazer, né? Então, o ganho é exponencial. Eu acho que testa, vale. Começo vai ser difícil nesse caso, mas vocês com certeza, né, vão ter aquela persistência, né? Vão estar conseguindo. Então, considerem a assessoria como um braço, né? Nesse caso que, dependendo, se bater o perfil de vocês, vocês vão ter sucesso. É isso, Marcelo. É isso aí, Rubens. Muito obrigada pela sua disponibilidade, pelas dicas maravilhosas. Obrigada, pessoal, por assistir a live. Terça-feira que vem temos mais bate-papo de assessoria para trazer mais insights para vocês. Obrigada, Rubens. Até sexta-feira, maior evento de leilões. Espero que estiver aqui assistindo a live, que a gente se encontre lá. Vamos passar um final de semana maravilhoso, né, Rubens, lá no Smart Opa, Experience. vamos lá. Vamos ver se ele consegue conversar um pouquinho, Marcelo. Com certeza. Tchau, tchau, Rubens. Obrigada. Tchau, boa noite, Tchau. pessoal. Até.